A gente vai trazer um assunto agora importante, de destaque hoje, que é uma mudança. Um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União dá a última palavra na gestão do orçamento ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ou seja, Ciro Nogueira, do Centrão, agora também tem as chaves do cofre. Ele e o Ministério da Economia, mas a palavra final, Tainá Farfan, também cabe agora à Casa Civil. Daniel, palavra final agora cabe à Casa Civil. Antes, o controle do orçamento era exclusivo do Ministério da Economia e agora, com essa mudança, com esse decreto que foi publicado no Diário Oficial da União, o remanejamento e a abertura de créditos vão precisar de manifestação prévia da Casa Civil. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse decreto é ela, nossa repórter Carla Bride, que chega ao vivo aqui no Live CNN. Oi, Carla, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Tainá. Você, a todos que nos assistem aqui no Live CNN. Exatamente, o decreto, no começo do texto, parecia o decreto padrão dos anos anteriores, delegando essas atribuições ao ministro da Economia, Paulo Guedes, principalmente em relação à lei orçamentária e também remanejamento e abertura de créditos. Mas aí, a última frase desse decreto diz que a prática de todos esses atos delegados ao ministro da Economia está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro de Estado-chefe da Casa Civil, ou seja, precisa então desse posicionamento formal. A gente lembra que a Casa Civil sempre esteve envolvida nas questões econômicas, também principalmente de orçamento, e de negociações políticas em relação ao orçamento, mas agora isso precisa ser formalizado, precisa ser documentado, então, para poder validar as decisões do Ministério da Economia. A gente lembra, por exemplo, que na discussão ano passado do orçamento para o ano de 2021, os acordos políticos para as emendas de relator, que tiveram um grande salto no final do ano, agora que entram no orçamento de 2022, acabaram superando aquela previsão inicial do Ministério da Economia. Houve muitos embates entre o ministro Paulo Guedes e as decisões tomadas de forma política para agradar, então, os aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, O que se tem falado agora é que isso tira a autonomia do ministro da Economia, Paulo Guedes, para tomar essas decisões de forma unilateral, o que ocorria antes, na maneira formal, mas que agora vai precisar dessa validação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pertencente ao Centrão, que está de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. É com vocês. Muito bem pontuado, Carla, porque a gente precisa explicar melhor para você entender a gravidade, a importância dessa mudança, porque que orçamento é esse? Que atribuições, por exemplo, que até então ficava apenas com o ministro Paulo Guedes, Ciro Nogueira agora vai ter também? Mudança de crédito. Vou abrir um crédito extraordinário para achar, por exemplo, para ajudar os atingidos pelas chuvas em vários estados do Brasil. Vai precisar do aval do ministro da Casa Civil, não mais só de Paulo Guedes. A emenda de relator, o orçamento secreto, lembra que você não sabe quem solicitou ali, para onde vai beneficiar determinado local político de um parlamentar? Agora também vai precisar do aval não só de Paulo Guedes, mas também do ministro Ciro Nogueira. Então, toda essa mudança no orçamento agora precisa do aval do senador e ministro Ciro Nogueira. Na matéria que está no nosso site, a Raquel Landim escreveu o texto explicando muito bem tudo isso, e ela fala aqui que esse decreto foi costurado, gente, justamente para blindar o governo, para blindar a equipe econômica, melhor dizendo, dos acordos políticos que são feitos. Os acordos políticos com o uso dos recursos. Assim, o que respinga na equipe econômica seria o técnico. Agora, o político seria mais de responsabilidade, de fato, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Gustavo Uribe já chega para cá para a gente trazer essa análise, porque além de tudo isso, Uribe, o ministro Paulo Guedes enfraquece. Daniel, aparentemente a decisão diminui a autonomia do ministro Paulo Guedes em relação ao orçamento e aos créditos extraordinários e cria uma burocracia a mais, ou seja, você tem que passar também pela Casa Civil. Mas você tem nos bastidores uma estratégia que foi desenhada pelo próprio ministro Paulo Guedes. Esse decreto foi escrito a 4 mãos, por Ciro Nogueira e Paulo Guedes. Qual era a avaliação? Que no orçamento para este ano você teve negociações paralelas de emendas, como as emendas de relator, e elas eram
feita sob a sombra do ministro, ou seja, desenvolvimento regional ou pasta da cidadania. E aí os parlamentares negociavam diretamente com as pastas e iam ao presidente Jair Bolsonaro, que chancelava o processo. Quando você coloca o ministro da Casa Civil tendo que referendar este procedimento, você coloca uma barreira a mais para essas negociações paralelas. Ou seja, você acaba blindando a equipe econômica de atropelos. Essa foi a expressão usada, inclusive, por um assessor presidencial. Então, de uma certa forma, o que faz esse decreto? Ele torna formal a atuação da Junta Orçamentária. A Junta Orçamentária é um órgão de assessoramento do presidente Jair Bolsonaro, formado já por Ciro Nogueira e por Paulo Guedes. Então, na prática, todas as decisões feitas em relação ao orçamento já passavam pela Casa Civil. Você agora formalizou, diluindo um pouco o poder do ministro Paulo Guedes, mas também blindando ele dessas pressões. E mais, havia uma reclamação muito grande de Paulo Guedes de que havia alguns problemas de algumas pastas que reclamavam sobre recursos do orçamento da União. A gente lembra que o ministro da Tecnologia, Marcos Pontes, chegou a ir a público reclamando que havia um corte de dinheiro da pasta dele e culpando o ministro Paulo Guedes. Agora, o ministro Paulo Guedes divide a responsabilidade, tira dele e também coloca na Casa Civil. Então, de maneira prática, formaliza o processo e tira bastante pressão sobre Paulo Guedes. Mas, claro, por outro lado, aumenta a burocracia nesse procedimento e também você tira a autonomia do ministro. Sem dúvida, é bastante importante você trazer esse outro lado, porque a gente vê o ponto positivo. Ok, teremos mais um filtro, digamos assim. Só que quem comanda esse filtro é, diante do cenário político, da análise política que a gente tem, é um figurão do Centrão que está ali, exatamente, né, com as chaves do cofre e falando, olha, então, já que agora é minha responsabilidade oficialmente carimbado, então, pera lá, a gente criou esse mecanismo para facilitar, para blindar a equipe econômica da política, deixa que a política resolvo eu, mas quem manda sou eu. É uma questão agora de confiança, né? Se o presidente Jair Bolsonaro vai confiar de que Ciro Nogueira pode adotar uma postura unida com Paulo Guedes. Aí é uma questão, então, de conversa entre os dois. Mas fica o recado, realmente. É um líder do Centrão e que tem interesses eleitorais. Valeu, Uribe.